Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no nosso podcast, nosso canal Espiritismo com Cristo. O quadro hoje é as cartas de Paulo, o nosso irmão São Paulo, apóstolo dos gentios. Estamos aqui mais uma vez e é um prazer estar aqui com vocês. Com a Kelly, com a Rose, eu, Salete. Nós vamos começar agora com a nossa prece inicial, para que possamos viajar através do tempo, para conhecer Paulo, um apóstolo maravilhoso, que foi preparado no ferro, no fogo. Sejam todos bem-vindos. Rose, você faz hoje? Agradecemos ao Pai por mais uma vez estarmos aqui juntos, aprendendo esta lição tão bonita que Paulo nos deixou. Pedimos a misericórdia de todos os anjos que venham até nós, que nos abençoe na transmissão desses ensinamentos, que cheguem a todos em seus corações e que repercutua ao todo o nosso redor, estendendo ao máximo que pode a todos. E começamos abençoando essa tarde com o Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas Nossa, deu branco. O poder e a glória para todos sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Deus. Desculpem. Hoje nós vamos entrar na segunda viagem missionária de Paulo. Nós, no episódio passado, falamos da primeira viagem dele, né? Quando ele passou por alguns perrengues, mas vocês vão perceber que o perrengue era a vida dele, tá? Porque quando ele não estava sendo açoitado, ele estava sendo apedrejado. Ou então ele estava fugindo, ou ele estava andando de uma igreja a outra para poder fazer com que as igrejas funcionassem da maneira que Cristo havia ensinado. Porque você abandonar todas aquelas igrejas, cada uma fazendo de um jeito, cada uma fazendo da maneira que quisesse, Paulo não queria que isso acontecesse. Então, o meio mais prático dele poder controlar as igrejas e ir solucionando os problemas que apareciam era escrevendo a eles, né, pelas cartas e visitando todas elas, tá? A primeira viagem do Paulo levou quase 3 anos. Como nós já falamos, para andar lá era complicado, né? A região é um pouco montanhosa e para quem tinha um cavalo já era rico. Então era a pé mesmo, circundando todo aquele território. Fora que as igrejas, elas pegavam toda a costa ali do Mediterrâneo, tá? Começando lá no Egito, né, em Alexandria, subia e ia até praticamente Roma, tá? Bem perto do Império Romano, ali do que seria hoje a Itália. Então, as igrejas ficavam todas naquele percurso ali do Mediterrâneo.
Então eram regiões difíceis. Às vezes precisava até pegar barco para poder ir de um lado para o outro. E, inclusive tem uma história dessa viagem de barco de Paulo, tá? Então vamos começar hoje com a segunda viagem missionária de Paulo. Vamos lá. A segunda viagem missionária de Paulo está registrada em Atos, capítulo 15, versículo 36, 18, 22. O propósito dessa viagem, conforme o próprio Paulo diz, era visitar os irmãos por todas as cidades em que a palavra do Senhor já havia sido anunciada. No entanto, ao discordarem sobre a ida de João Marcos na viagem missionária, com o objetivo de levar a Antioquia o resultado do concílio, os fiéis realizaram uma eleição para escolher 2 mensageiros que acompanhariam Paulo e Barnabé nessa missão. Os eleitos então foram Silas e Judas, chamado Barsabá. Paulo, Barnabé, Judas e Silas partiram então de Jerusalém, levando os decretos dos apóstolos aos fiéis em Antioquia e nas províncias romanas da Síria e Cilícia. Chegando a Antioquia, eles cumprem a missão que lhes foi dada, sendo que Judas retorna para Jerusalém e desaparece da história, enquanto Silas permanece na cidade. Em Antioquia, Paulo e Barnabé tiveram uma dura discussão sobre se deveriam levar João Marcos com eles. Em Atos, no capítulo 13, é mencionado que o menino já os tinha deixado em uma viagem anterior para retornar para casa. Paulo acreditava que ele ainda não estava pronto para esse tipo de evangelização. Por isso, ele e Barnabé decidiram se separar. Barnabé acabou levando João Marcos consigo para Chipre e Silas, também chamado de Silvano, se juntou a Paulo. Paulo e Silas viajaram para diversas cidades diferentes como Tarso, Derbe e Listra, todas na Ásia Menor. Nesta última, eles encontraram Timóteo, um discípulo que tinha uma boa reputação, e decidiram levá-lo com eles. Em Filipos, na Grécia, uma multidão incitada por homens insatisfeitos com o exorcismo de uma escrava que dava muitos lucros aos seus patrões com suas adivinhações, se insurgiu contra os missionários, açoitando e prendendo Paulo e Silas. Após um milagroso terremoto, os portões da prisão se abriram e os 2 puderam escapar, o que levou por sua vez à conversão do carcereiro. Eles seguem então para a Bereia, de onde Paulo segue para Atenas, deixando ali Silas e Timóteo. Na capital grega, Paulo prega no Areópago contra os muitos ídolos que encontra, converte Dionísio, o Areopagita, e parte. Por volta de 50 a 52, depois de Cristo, Paulo passou 18 meses em Corinto, onde reencontrou Timóteo e Silas. A referência nos Atos ao procônsul Gálio permite inferir a data. Lá ele trabalhou com Silas e Timóteo e conheceu Priscila e Áquila. É Prisca, não é? É a Prisca, né? Que se tornaram fiéis crentes e ajudaram Paulo em suas viagens missionárias. A dupla seguiu Paulo e seus companheiros até Éfeso, e o grupo permaneceu ali para iniciar aquela que seria a mais forte e fiel igreja cristã daquele tempo, um importante centro da cristandade a partir do ano 50. Em 52, partiu para Cesareia Marítima. Passou por Jerusalém e finalmente chegou em Antioquia. A data provável dessa viagem fica entre os anos de 50 e 54 d.C. Essa segunda viagem cobriu um território bem maior do que a primeira, estendendo-se até a Europa. A obra evangelística foi concluída na Macedônia e Acaia. O apóstolo permaneceu em Corinto um longo tempo. Ali ele pregou o evangelho e exerceu sua atividade profissional de fazer tendas. Foi dessa cidade que ele enviou a epístola aos Gálatas e, provavelmente um pouco depois, também enviou as epístolas aos Tessalonicenses. Paulo também parou brevemente em Éfeso e, ao partir, prometeu retornar em outra ocasião. Nós não podemos esquecer que a Priscila, que também era chamada de Prisca, e o Áquila, eles já conheciam Paulo de quando Paulo ficou no deserto fazendo as tendas. Na realidade, ele ficou na casa deles, ele foi apresentado a Timóteo, tá? E eles já ali também, vamos assim dizer,
já se combinaram, vamos, né, falar em palavras de hoje, quais seriam as cidades que eles iriam, e o Áquila e a Prisca, eles também faziam esse tipo de viagens para todos os lugares. Depois, eles acabam todos em Roma, o Áquila, a Prisca, e quando Paulo é preso, ele já estava em Roma, e lá eles já tinham fundado uma comunidade cristã em Roma, tá? Mas o único que foi preso foi o Paulo. O único que foi preso foi o Paulo. Até onde a gente procurou nos livros, não existe nada que fale depois do Áquila e da Prisca. Só fala que quando Paulo morre, eles pegam quase todos os refugiados cristãos e eles saem de Roma indo para uma cidade do interior. Você se lembra o nome da cidade? A gente falou na aula passada. Não. Pessoal, eu não lembro. Hã? Deixa eu ver. Não, eu não lembro exatamente o nome da cidade, mas eles estão indo para formar uma comunidade onde eles não fossem perseguidos pelos soldados do Império Romano. Eles fogem de Roma, levando uma grande população junto com eles, uma comunidade grande, e eles acabam ficando no deserto, mais para o lado do Mediterrâneo, para poder fugir do Império Romano. Tá? Perfeito. Pode ler a terceira viagem, Kelly. Estou procurando aqui. Terceira viagem missionária. A terceira viagem missionária de Paulo está registrada em Atos, capítulo 18, de 23 a 21, e capítulo 16. Essa viagem ocorreu entre 54 e 58 depois de Cristo. O apóstolo Paulo atravessou a região da Galácia e Frígia e depois prosseguiu em direção à Ásia e à sua principal cidade, Éfeso. Ali o apóstolo ficou por um longo período, cumprindo a promessa anteriormente feita. Quando chegou em Éfeso, ficou ali por pouco menos de 3 meses e realizou uma série de milagres, como curas e exorcismos. Depois de provocar uma revolta na cidade, o apóstolo seguiu para a Macedônia, passando novamente por Corinto, onde permaneceu por 3 meses. Quando ele estava pronto para retornar para a Síria, mudou de ideia por conta de um plano que os judeus tinham feito contra a sua vida, voltando então para a Macedônia, e dali seguiu para Troade, onde ressuscitou um jovem Eutico, depois de ele ter caído 3 andares e ter sido levantado morto. A viagem de Paulo, que pretendia chegar em Jerusalém para celebrar o Pentecostes entre maio e junho, continuou passando por Assos, Mitilene, Quios, Samos e Mileto. A dura jornada passou ainda por Cós, Rhodes e Patara, onde Paulo embarca num navio com destino a Tiro, na Fenícia. Depois de 7 dias na cidade, o grupo de Paulo segue para Ptolemaida, Cesareia, onde visitaram Filipe, o evangelista, e finalmente Jerusalém. Embora Paulo tenha escrito sobre uma visita que fez a Ilíria, ele estava se referindo ao que hoje chamamos Ilíria grega, parte da província romana da Macedônia, onde hoje é atualmente a Albânia. É provável que todas, se não pelo menos a maioria das 7 igrejas da Ásia, tenham sido fundadas durante esse período. Parece que antes de Paulo escrever a primeira epístola aos Coríntios, ele fez uma segunda visita à cidade de Corinto, regressando logo depois para Éfeso. Então, mais tarde, ele escreveu 1 Coríntios. O resultado das viagens missionárias do apóstolo Paulo foi extraordinário. O evangelho se espalhou consideravelmente. Estima-se que perto do final do período apostólico, o número total de cristãos no mundo era em torno de 500 mil. Apesar desse resultado ter sido fruto de um árduo trabalho que envolveu um enorme número de pessoas, conhecidas e anônimas, o obreiro que mais se destacou nessa missão certamente foi o apóstolo Paulo. Essas viagens não eram nem um pouquinho fáceis, né? E o plano, né, os judeus, já corria solto entre os fariseus e os sacerdotes, que Paulo, né, o antigo Saulo de Tarso,
estava pregando e viajando e fundando igrejas e aumentando cada vez mais o número de cristãos. Acho que a primeira parte de viagens que a gente ouve falar desde quando ele está, né, fazendo a sua missão, que começa a aparecer os casos de cura, né? Ele na segunda viagem, ele curou... Mas não tão contundente como não essa, contundente. né? E ele pegou o que seria, uma bruxa, que ele teve que lutar com ela. Agora, na segunda viagem, ele já está mais, vamos assim dizer, à vontade com essa história, né? Porque é difícil uma pessoa que lutou tanto contra o cristianismo, como Saulo lutou, de repente estar fazendo cura em nome de Jesus, né? Até hoje em dia, a gente ainda fica meio balançado com essa história, né? Para quem conhece bem o espiritismo, para quem frequenta a casa espírita, kardecista, para quem trabalha, nós fazemos tudo em nome de Jesus. Então, a gente também se sente um pouco melindrado. Melindrado não seria a palavra. Eu acho, não é melindre, você não se... Eu vou falar por mim, não que a gente faça milagres, tá? Mas quando você faz um trabalho, você não se sente digno de falar assim, nossa, eu estou fazendo em nome de Jesus, porque a gente não se sente digno por toda a conduta que a gente tem, a nossa história, por mais que a gente saiba que a gente está persistindo no caminho do bem, procurando auxiliar o nosso próximo, a nós mesmos também, a gente ainda não se acha capaz de trabalhar para o Mestre, né? Devido à sua grandiosidade, à sua luz, à sua missão, e a gente ainda se vendo tão distante, muito, muito distante do que é a luz de Jesus, né? Então a gente não se acha capaz. Se acha merecedor de ter essa tarefa. Quando para o Mestre, a palavra mesmo ele só quer o nosso, ele só quer o nosso coração. Dos nossos defeitos, sim, claramente, piamente. Sim. E a gente sabe do que a gente já fez errado, porque não ainda tem nenhum santo aqui. Se fosse santo, não estaria aqui, estaria em outra dimensão, em outro lugar, né? E a gente, principalmente para a religião espírita, que tem as encarnações, que a gente sabe que uma reflete na outra. Então, a gente sabe que isso também nos traz uma carga grande de débitos que nós temos, às vezes, com os irmãos que estão ao nosso redor, principalmente a família. A gente sabe que o grupo familiar é uma forma de união, para a gente reaver certas coisas, muitas vezes, a maioria das vezes, né? Então, assim, se a gente parar a pensar, eu sei o que você está dizendo, porque às vezes eu falo, nossa, mas eu tenho tanta coisa errada, será que eu realmente posso fazer isso? Ou eu tenho esse merecimento de receber tal coisa? É muito difícil, gente. Quando a gente começa a tomar consciência, né? Porque a gente não tem consciência, a gente vai fazendo, só simplesmente vai fazendo. Mas quando você tem consciência dos atos, tanto os positivos quanto os negativos, a coisa pesa. Mas sabe o que eu acho? A gente equipara assim muito Deus ainda, aquele Deus que é o vingativo. A gente acha que Deus é como ele tem a nossa essência, porque muitas das vezes a gente não dá a cara para bater. Não. Né? Então, quando você erra e Deus, na sua bondade, vem lá com a misericórdia e te dá o contrário daquilo que você ofereceu, você fala assim, não é possível, mas eu fiz tal coisa e Deus ainda tá sendo tão generoso comigo, dando todas essas oportunidades na minha vida. Então você fala, não tem, a gente não pode ter essa mentalidade de equiparar a nós com Deus e com Jesus. É outra coisa, é o amor puro. A gente está em caminho, tá caminhando para aprender para um dia chegar nesse nível de amor, né? Isso não quer dizer que ele seja tão duro quanto nós. Ele não é mais aquele Deus, né? Do olho por olho e dente por dente. Nunca foi, na verdade. Né? Deus nunca foi. São somente o retorno das nossas escolhas. Eu escolhi isso, então estou colhendo aquilo, né? Eu estou plantando e agora eu tenho que colher.
Isso é a justiça divina, né? Você que pediu, toma. Mas isso é uma aqui. questão também cultural, né? Sim, que a gente vai trazendo de milênios, séculos. sei lá quanto. Eu só sei que é uma questão de cultura, que a gente sempre trouxe, se você não fizer tal coisa, você vai, né? Acho que Deus é como a gente. Ele vai te punir, você vai ver, que não sei o que, aquela coisa. E a gente traz isso. E quer queira, quer não, tá na nossa essência. E a gente escuta quando é criança, não faz isso, porque senão Deus castiga. Nossa, é verdade. Muito. É mesmo. Não só faz. Não Deus só tá faz, triste escuta, como eu também você. falei. A gente passa adiante. A gente passa Sim, adiante. Sim, é verdade. De geração em geração. E Paulo não se sentia digno, né? No começo, principalmente no começo. Já foi difícil para ele levou quase 10 anos se fazendo a depuração e o preparo para que ele começasse a fazer as viagens, né? Que finalmente ele entendesse qual era a mensagem de Jesus, qual era a missão de Jesus. E aí, de repente, ele começa a também fazer curas, né? E quando ele começa a fazer curas, é aquilo que, como ela mesma disse, não fazemos milagres. Mas Jesus mesmo disse, né? Se você falar em meu nome, eu estarei ali. Uhum. E essa é uma certeza que nós temos, muito grande. Né? É como se ele assinasse, endossasse aquilo que você vai fazer. Porque ele já te conhece, ele já sabe daquilo que você é capaz, ele já sabe daquilo que você consegue fazer. A sua intenção. A minha intenção. Então, você já fez a sua reforma íntima. Então, vai lá, estou te endossando. Você pode fazer em meu nome. Eu vejo assim, quando a gente tem uma pequena amostra do que é o verdadeiro amor de Jesus Cristo, você muda a sua essência um pouco, né? A reforma ela é eterna, mas a gente vai melhorando a cada dia, vai se policiando, principalmente diariamente, você começa a perceber, isso não é legal, de novo, ai não, pelo amor de Deus, me ajuda. Então a gente começa a mudar. E quando a gente tem a noção do que é o amor dele, nos merecimentos que a gente tem e tudo mais, gente, o que Paulo faz é porque ele sentiu isso. Então, o propósito dele, aquela que nós estamos conversando, o propósito dele, a essência dele é viver para mostrar a verdade para o seu próximo. E ele não desistiu por nada desse mundo. Então, ele é um exemplo que a gente pode levar, que a gente ainda reclama de muita coisa, a gente dificulta, desiste rápido, tudo é um problema. Reclama. E olha como ele faz, as viagens dele, 3 meses, 1 ano e meio, 3 anos, não sei o quê, a pé, né? Tudo com sol, calor, fome, o que quer que seja. E a gente é muito devagar. Dependendo da caridade de pessoas desconhecidas. Também. Hoje a gente às vezes não quer nem perguntar, está no carro vindo para gravar um podcast, você não quer nem perguntar para o outro como é que faz para chegar em tal endereço, porque você não, né, o seu orgulho não deixa, né, e você está num conforto, né. Não, e outra, mesmo assim né? desiste rápido. E outra, além de você depender das outras pessoas para hospedagem, para alimentação, Paulo já estava ficando com idade, né? Sim. É verdade também. Por quê? Quantos anos ele tinha quando ele, mais ou menos, você sabe, a peregrinação dele? Ele já tinha, olha, ele era jovem, ele tinha uns mais 30. ou menos a mesma idade de Jesus. Ele era um pouco mais novo que Jesus. Então, nessa brincadeira aqui já foram 15 anos. Então, ele já está perto dos 50. Porque ele ficou 50 só 10, um pouquinho mais, 10 anos, ele ficou em preparo. 55. Uns 50 e pouco. Então, e a gente tem que lembrar que naquela época também, as pessoas não viviam muito. Justamente pela dificuldade da vida, né? A alimentação não era adequada, repouso não era adequado. Então, eles também não tinham, assim, uma vida prolongada, né? Sim. E para uma pessoa já de 50, 55 anos, já começa a ficar pesado, mais difícil, né? E aí você vê a quantidade de locais que ele viajou. Os judeus já estavam assim,
querendo capturá-lo de qualquer maneira e parar com o que ele fazia. Porque ele estava expandindo mais do que os outros apóstolos. Ele encontra com Filipe numa das viagens, porque os apóstolos, logo depois que Paulo começa a fazer, né, a pregação, quando ele sai da casa do caminho, os apóstolos também começam a sair para o mundo. E cada um começa a viajar também, cada um para um lugar. E o Paulo, quando ele sai de lá daquele concílio, né, ele sai de lá, arrumou confusão, bateu o pé, quis aquilo que ele achava certo com relação à circuncisão, e aí ele viajou e foi fazendo as viagens dele. Logo depois disso, ele passou por grande parte das viagens, ele passou levando a palavra e também aprendendo a palavra. Também Desculpa, gente. Pode. Está dentro da bolsa. Leva a bolsa lá para fora. Isso que é melhor. Eu ia falar melhor. isso. Desculpa, pessoal. Põe lá. São coisas do dia a dia, né? Comerciais. Plim, plim. Vai tocar de novo, Vini. É melhor levar lá para a porta. Leva lá para a porta. Isso. Pessoal, perdão, desculpa. Eu esqueci de pôr no vibracal. Está dentro da bolsa, mas é escandaloso. Não dá para não escutar. Né? Não dá para não escutar. Perdão, gente. O Paulo, ele ainda devia ter também um pouco de dificuldade Ele já tinha aprendido, ele já tinha visto muitas coisas, mas a partir do momento que ele começa a fazer as curas, né, e ele consegue fazer aqui praticamente a mesma coisa que Jesus fez com relação ao Lázaro, né, fez com o rapaz, isso fortalece mais ainda, né? O único perigo é se você deixar isso subir para o seu ego. Né? E você começar a pensar assim, eu faço, nossa, gente, eu fiz. Não, aí é que mora o perigo, né? De você começar a ficar se achando importante, o melhor de tudo, para poder, só porque você está fazendo isso. Então, lá na nossa casa espírita, eu costumo dizer que nós somos apenas ferramentas, né? Na realidade, quem faz é Jesus. São as equipes espirituais. Nós só somos os instrumentos, né? O qual a espiritualidade de Jesus utiliza para fazer aquilo. Então, assim como Paulo se aperfeiçoou em ser uma excelente ferramenta, outros apóstolos também fizeram isso. João, Pedro, eles também fizeram curas, eles também faziam esse tipo de coisa. Outros apóstolos também faziam, porque Jesus autorizou eles a fazerem. Então, esse é o que a gente tem que aprender, a trabalhar para Jesus, a ser o exemplo dele e se colocar à disposição dele. Depois que nós nos colocamos à disposição de Jesus, ele mesmo disse, vós sois luzes, vós sois deuses. Por quê? Porque nós podemos nos tornar tão merecedores que Jesus vai nos utilizar como ferramentas. Seja para fazer o exemplo, seja para ensinar, seja para fazer os tratamentos e as coisas necessárias para ajudar aqueles que estão necessitados. Nós só precisamos ter a consciência de que precisamos estar sempre dentro do caminho. E não deixar que isso suba para a cabeça, né? E a gente comece a se achar o máximo. Não. Muito pelo contrário. Tudo que nós fizermos em trabalho para Jesus, a gente ainda está devendo. Como? Né? Nós ainda estamos devendo. Então, fazer as coisas em nome de Jesus não é difícil, é só você querer. Só que para você querer,
você tem que estar com a reforma íntima, você tem que largar dos vícios, dos defeitos. E antes de tudo isso, você tem que reconhecer os seus próprios vícios e os seus próprios defeitos. É uma alta reflexão, né? Se olhar no espelho de verdade. Porque tem muita gente que olha no espelho, mas para ver se o cabelo tá bonito, se a pele tá boa, se escovou os dentes. Mas, no entanto, o que você tem que ver é quem é você de verdade. Essa é a pior parte que tem. E olha, eu vou falar, a hora que você começa a se olhar de verdade, pelo menos eu vou falar por mim, tá? A minha experiência. E olha que eu não consigo, acho que eu me reconheço 100%. Mas o pouco eu pude me reconhecer de verdade, eu me decepcionei, eu chorei, eu fiquei triste, eu fiquei mal. E quando a gente procura achar desculpa por aquilo que a gente mesmo fez? Nossa Senhora. Não, mas... Tudo tem um porquê, tem um pra quê. Né? E aí aí você vai falar, não, é você mesmo. Você que procurou, você que não teve o crivo da razão, você que acha que está normal isso e não é normal. Porque tem muita gente que tem os defeitos e acha que é uma coisa natural, como era o meu caso. Em alguns detalhes da minha personalidade. Eu achava que era normal. E aí você vai estudando, por isso que é importante estudo, aí você vai percebendo que não é bem isso. E a outra coisa é ter humildade de vez em quando as pessoas falam as coisas para você e você rebate de imediato. Você não analisa, você não para pensar. E muitas vezes as pessoas de fora estão vendo de totalmente diferente daquilo que você está enxergando. E isso é interessante. A gente tem que prestar muita atenção, às vezes, que os conselhos que vêm... Porque tem gente que se incomoda da outra pessoa falar, olha, toma cuidado com isso, olha isso, tal. A pessoa fica irritada. Eu falei, mas para pensar, se um falou, 2 falou, 3 falou, não tem alguma coisa errada? Somos nós ou são os outros? A gente tem que fazer esse raciocínio. A gente tem que parar para pensar. Porque às vezes a gente acha que está certo e não está certo. E o caminho é esse, gente. Reforma, infelizmente. É aprender o evangelho. É o que Paulo tentou passar para as pessoas, por onde ele peregrinou, né? E aí, quando você falou, eu ia até brincar aquela hora que, assim, lá no cristão, a equipe espiritual, eles são apóstolos de Jesus também. Nós somos apóstolos. É só a gente querer. Só que cada um no seu grau, cada um no seu, né, nível, ou dimensão, o que quer que seja. É esse o que eles estão tentando falar. A gente pode ser também que nem eles, que nem ele, no caso. Né? A maior parte da vida de Paulo não foi antes da estrada de Damasco, foi depois. Depois. Exato. Foi depois. E o tanto que ele sofreu depois, vamos assim dizer, se você parar para pensar que ele conviveu 1 ano com o filho daquele que ele tinha matado, né, o Áquila, e o desespero dele quando ele descobriu que o Áquila era filho de um daqueles cristãos que ele tinha, né, assassinado. E mesmo assim, acho que foi essa, do Áquila e da Prisca e do Ananias, as 2 maiores exemplos de perdão e amor ao nosso inimigo. É verdade. Foram os 2 maiores exemplos que nós podemos dar para essas 2 passagens do Evangelho, né? O amor ao nosso inimigo e o perdão. O Ananias, por conta de ele ter estar indo para Damasco, para prender o Ananias, trazer para julgamento, né? E ele já pensava que Ananias deveria ser sacrificado, e a Prisca e o Áquila, que receberam ele, que cuidaram dele, que ajudaram ele durante 1 ano inteiro, e aí, de repente, ele descobre que o pai do Áquila tinha sido morto por ele. Né? E aí, quando ele esperava ser enxotado, né, pelo Áquila e pela Prisca, eles perdoam ele. Né? E continuam a amizade com ele, continuam cuidando dele, né? E a mesma coisa é o Ananias. Quem é que Jesus pede para ir curar ele, por conta da cegueira da estrada do Damasco? Ananias. Estevão também, né? Estevão, virou mentor dele. enquanto ele estava
vivo, ele chegou a apanhar de Paulo e ele ficou quieto. Ele não revidou, ele não retrucou. O Paulo deu uma bofetada e um soco nele e ele ficou quieto. Ele não revidou. É. E o Ananias, quem curou a cegueira foi o Ananias. Quem auxiliou Paulo no começo foi o Ananias. Então, são os dois exemplos de perdão, assim, e amar o vosso inimigo mais palpável, né? Sim. Aquele de quem gosta de ser Tomé, né? Aquele que você tá ali, tá escrito, tá marcado, as pessoas viram. Então, eu acho que essas duas coisas na vida do Paulo foram duas âncoras para ele. É verdade. E a conversão dele foi só o princípio de toda a transformação dele. Né? Eu lembro de um exemplo que a gente teve há muitos anos atrás de um casal que perdeu um filho, não sei se você lembra, japonês. Bastante tempo, né? Mas foi histórico aquilo. É, sim. Que foi mais ou menos o que aconteceu, né? Que ele foi até a prisão Sim. para dar o perdão para o rapaz. Sim. Então, é por o caminho. Se a gente quer, a gente consegue. É só querer, gente. É só querer. Mas você precisa abrir mão de muitas coisas que vocês acham que é o seu princípio. Que vocês acham que são as suas verdades. Paulo teve que fazer isso. Um judeu tão ortodoxo como ele se transformar num cristão não foi fácil. Não. Levou anos até que ele se assentasse. Aí ele estava pronto para o trabalho. E o trabalho não era fácil, gente. A semana passada nós ainda brincamos e falamos assim, a gente ainda não contou quantas vezes ele foi açoitado. Mas assim, muitas. Muitas. A gente tem que querer. E aí a gente se coloca à disposição. Aí tudo acontece, filho. Aí tudo vem. É que a gente tem que pensar que tudo no passado, nessa época, tudo foi tão difícil. Hoje o nosso açoite é aguentar uma cara feia, é aguentar um bom dia, um olhar atravessado, é isso. E nem isso a gente quer. Sabe, hoje em dia a gente tem que pensar que hoje a gente está tudo tão fácil para a gente, claro. Perder um ente querido de uma forma tão trágica como essa não é fácil, a gente sabe que não. Vai levar um tempo, mas fora isso, todas as outras coisas não é tão difícil. O apego à matéria é uma coisa muito forte, né? Então, assim, a gente saber que não vai, que nem um ente querido, você não vai vê-lo mais. Mas quando você, pelo menos pelo espiritismo, a gente sabe que ela voltou para casa. Né? Na verdade, ela vai estar melhor, às vezes, até muitas vezes, do que estava aqui na Terra. Quando a gente começa a entender o que é a morte e que não é morte, né? Ou seja, que a gente é eterno, a alma nunca morre, fica tudo mais fácil. Mas para isso você tem que estudar e para entender esse processo, para você se desapegar um pouco da matéria. Saudade vai ficar. A gente pode chorar por saudade, mas sempre no final a gente fala que Deus o abençoe, que você esteja bem, com muita luz. E a vida segue, gente. Ninguém morre por não ter aquela pessoa do lado. É isso que a gente precisa entender. Isso faz parte do nosso aprendizado. Isso aqui é um palco. A Terra é um palco, onde a gente tem que viver as nossas peças, as nossas personalidades. E o futuro o futuro não digo, mas o melhor não é aqui. É depois, porque a nossa casa não é essa. Isso aqui é tudo uma ilusão, na verdade. Mas isso vocês precisam entender. É um processo que vocês vão ter, tem o seu grau de entendimento, tem o seu grau de evolução e um aprendizado que vai te levar a entender isso, né? Mas vai de cada um. Vamos lá? Vamos. O debate do apóstolo Paulo com Pedro. Em um determinado momento, devido ao crescente número de gentios na igreja,
Questões a respeito da lei e dos costumes judaicos surgiram entre os cristãos. Muitos cristãos judeus insistiam que os gentios deveriam observar a lei mosaica. Eles queriam que os crentes gentios se enquadrassem nos costumes judaicos, principalmente em relação à circuncisão. Para eles, só assim poderia haver igualdade na comunidade cristã. Paulo partiu para sua segunda viagem a Jerusalém, onde estava sendo realizado o concílio com os outros apóstolos, no qual a obrigatoriedade da circuncisão foi retirada. A maior parte dos acadêmicos concorda que houve uma reunião vital entre Paulo e a igreja de Jerusalém, em algum momento, entre os anos de 48 e 50, descrito em Atos, no capítulo 15, no versículo 2. E geralmente entendido como o mesmo evento mencionado por Paulo em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 1. A principal questão discutida ali foi se os gentios convertidos precisavam ou não ser circuncidados, conforme o relato nos Atos e em Gálatas. O apóstolo Paulo identificou esse movimento judaizante como uma ameaça à verdadeira natureza do Evangelho da Graça. Por isso, ele se posicionou claramente contra essa situação. Diante dessas circunstâncias, o apóstolo Paulo repreendeu Pedro publicamente. Pedro havia se separado de alguns crentes gentios a fim de evitar problemas com certos cristãos judaizantes. Imagina, né? Paulo pavio curto e Pedro Sem pavio. não é? Esse também foi o pano de fundo que levou o apóstolo Paulo a escrever uma epístola de advertência aos Gálatas. Nessa epístola, ele apresenta com grande ênfase o tema da salvação pela graça mediante a fé. Podemos dizer que esse acontecimento foi a primeira crise teológica da igreja. Para que o problema fosse solucionado, Paulo e Barnabé foram enviados a uma conferência com os apóstolos e anciãos em Jerusalém. O concílio decidiu que, de forma geral, os gentios que se convertessem não estavam sob obrigação de observar os costumes judaicos. Escrevendo depois sobre o incidente, relata ter dito a Pedro e os demais presentes: se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, como obrigas os gentios a viver como os judeus? Paulo também menciona que até mesmo Barnabé, seu companheiro de viagem até aquele momento, ficou do lado de Pedro. Paulo alega em sua epístola que terá sido neste encontro que Pedro, Tiago e João aceitaram a missão de Paulo aos gentios. Paulo é homem bem preparado, além de conhecer a fundo a religião de seus pais, possui boas noções das filosofias e religiões gregas do seu tempo. Escreve e fala em grego. Enquanto judeu, tem mentalidade completamente diferente da dos gregos, mas se esforça para assimilar a maneira de pensar dessa gente. Além disso, é cidadão romano. Ele soube tirar partido desse título, bem como de toda a bagagem cultural que adquiriu para conduzir todos a Jesus. Lendo o que ele escreveu, podemos ter uma ideia de como era o seu caráter, às vezes muito meigo e carinhoso, outras vezes severo. Não abre mão e ameaça com castigos. Escrevendo às comunidades, compara-se à mãe que acaricia os filhinhos e é capaz de dar a vida por eles. Sente pelos fiéis novamente as dores do parto, ama-os e por isso se sacrifica ao máximo por eles. Mas é também pai que educa, que gera as pessoas por meio do evangelho à vida nova. Sente pelas comunidades que fundou os ciúmes de Deus, temendo que elas percam a fé. Quando se faz necessário, é severo e ameaça exigindo obediência. Paulo é capaz de amar todos os membros de todas as comunidades sem distinções. Constantemente os chama caríssimos e amados. Quer que todos sejam fiéis a Deus. É assim que se tornarão seus filhos, como, por exemplo, o Timóteo. É interessante ler as cartas de Paulo e anotar com quanta frequência ele usa as expressões tais como tudo, todo, sempre, continuamente, sem cessar, etc., para com elas expressar a sua constante preocupação com todos. Sobre o concílio, nós falamos bastante no episódio passado, né? Isso. Que Paulo acabou ganhando a chave de braço, né? E ele acabou conseguindo que não fosse a obrigatoriedade da circuncisão. E isso é uma coisa muito interessante, porque até então
Pedro não respeitava também Paulo. Né? Apesar de Pedro ser também pavio curto, depois da crucificação, Pedro mudou muito também. Ele se tornou mais humilde, ele se tornou mais calmo, ele começou a ponderar mais as coisas, né? Mas também era difícil para os apóstolos, né, terem vivido com Jesus durante 3 anos, né, já terem sido presos, açoitados também, porque eles também não tinham descanso quanto a isso, e, de repente, o Paulo se intitular um apóstolo. Como assim? Né? Né? Como assim? Né? Como assim? Mas, a partir desse concílio, Pedro começa a respeitar Paulo e realmente aceitar ele. Por quê? Porque se a gente for pensar lá no começo, quando Paulo chega na casa do caminho, doente, né, que eles não conseguem receber ele lá por medo de que ele esteja mentindo. Quem vai e faz toda a negociação é o Barnabé. Pedro não confiava nele. É meio difícil também, né? É meio difícil, né? Por mais desses tantos anos, né? Não é questão de julgar a atitude de Pedro. Não. Eu também teria dificuldade de acreditar Como é que você vai confiar, que né? Paulo Depois de tudo realmente que ele estava fez, fazendo né? tudo isso. Aí fica aquela história que você estava falando, que hoje você não confia em ninguém, nem eles iam confiar nele, né? Exatamente. E outra coisa, quando o Paulo chega lá, o Pedro fica pensando assim, quer dizer que agora ele é cristão. Né? Depois do que? Depois de tudo que ele Tudo fez, que agora ele é cristão. ele quer ser cristão e ainda quer mandar Matou um nas monte de tradições judaicas. gente, fez o que fez, perseguiu Jesus e agora é cristão? Aham. Tanto que eles pedem para ele ir. Porque os judeus já queriam pegar ele, né? Os judeus acreditavam mais em Paulo do que os apóstolos mesmo. Quando ele vai embora, né, os judeus continuam querendo pegar ele. E é por isso que na segunda viagem, Paulo muda o rumo. Porque a ideia dos judeus era crucificar Paulo, assim como foi crucificado Jesus. Ele seria humilhado a esse ponto de ser crucificado como Jesus, né? Então, Paulo não queria isso. Paulo falava, pode me matar do jeito que vocês quiserem, menos crucificado. E mesmo assim, Paulo vai para Jerusalém para o concílio. E a imposição dele, a maneira como ele se coloca, repercute, porque é feito reunião com os anciões, que também não é uma coisa simples, também é uma coisa, vamos assim dizer, de importância. E aí Paulo consegue ganhar essa. Então, a partir daí, realmente os apóstolos aceitam ele. Por causa do respeito que ele adquiriu, né? Exatamente. Só que assim, né? Você vê, Jesus explicava por parábolas e com amor. E o Paulo veio na prática de um jeito muito humano e falou assim, gente, vocês estão fazendo, o que vocês estão cultuando aqui é uma prática externa, e a pessoa não precisa ser circuncisada para seguir a Jesus. Foi isso que ele fez, mas é a maneira dele, né? Jesus talvez tivesse feito ele fez, na verdade, né, uma parábola, né, para que as pessoas entendessem isso. E mesmo assim, no início, os apóstolos, o Pedro, ele não entendeu dessa forma. Né? Exato. Porque, é claro, é aquilo que você falou, você não vai julgar, porque é muito difícil. É uma tradição, a pessoa nasceu nesse meio, cresceu com essa ideologia e você não vai tirar de uma hora para outra. É um costume da época de todas aquelas pessoas, né? Mas depois eles compreenderam, né? Todos compreenderam, né? Realmente, eles não tem já não nasceram com essa tradição, não foram criados nessa tradição, né? Agora, assim, um sentimento muito humano, né? E brincando um pouquinho, né? Será que eles não ficaram com um pouco de ciúminho do Paulo? Agora você chegou no ponto. Chegou né? no ponto. Falei, como assim? Agora você chegou no ponto. Ele está crescendo mesmo, né? Ele tá fazendo coisas que a gente não faz, porque a gente não saiu aqui de Jerusalém. Paulo andou
tudo isso é seguido por um monte de pessoas. Realmente ele está fazendo o que o mestre faz, mas tudo bem, não andou com ele, como assim ele quer chegar chegando? Na realidade, os apóstolos já estavam até saindo nessa época, tanto que Mas João não foi como para Paulo, né? Mas não que nem o Paulo. Não como ele, né? E a conversão que ele fazia com os gentios. Ou seja, E lembrando... humildade total, né? Porque até então achavam que só os judeus seriam cristãos. Exatamente. E lembrando que ele não teve contato com Jesus, né? Então, assim, você fala assim, nossa, a gente estava com Jesus. Ficou um ego aí que ficou ferido, né? A gente traz para nós e fala assim, como assim? Não andou com ele, quer fazer tudo isso aí, que chegou agora, quer sentar na janelinha. Bem assim. Bom, se naquela época já era assim, os apóstolos, imagina a gente, né? Eu estava vestida de romano. Mas é isso mesmo, gente. Eles também se sentiram, né, magoados, vamos assim dizer, né? Porque Paulo é para fazer, então eu vou arregaçar mansas e vamos embora. Ele bateu, matou um monte de gente, agora tem mais respeito do que a gente que andou junto com o mestre. Realmente, causa indignação, mas você tem que pensar que o trabalho não é seu, é do todo, daqueles que quiserem abraçar e se converter, né? E vou te falar que no final da vida de ambos, tanto de Paulo quanto de Pedro, eles ficam unidos. Então. Porque depois ele entende, né, a seriedade do trabalho. Porque Pedro acaba indo para Roma, né? E Pedro é morto um pouco depois de Paulo. E eles acabam ficando unidos. Então, são essas coisas que a gente tem que prestar atenção mesmo, né? Não pode deixar o orgulho subir. Não. Né? Não pode deixar o ego subir. Os ciúmes. Porque né, a Rose está falando melhor do que eu. Imagina. Nós três aqui falando da vida de Paulo, e aí eu começo a ficar com ciúmes de você, ou a Kelly, né, fica com ciúmes. As minhas folhas aqui são minhas. Brincadeira, gente. Não, mas é isso mesmo. A gente não pode deixar. Aqui todo mundo é trabalhador, todo mundo tem o mesmo peso. É como eu falo lá no Cristão. Não interessa se você tem faculdade mediúnica ou não. É mesmo. Quanto você reza, o quanto você auxilia, o quanto você doa enquanto estão sendo feitos os trabalhos. Então, essa é a parte mais importante. Acho que você falou a palavra-chave. Quanto ele se doou, né? E os outros se doaram menos. Então, aquilo incomodou. Talvez eles não tenham se doado menos. É aquilo que eles poderiam chegar até ali. Não, porque o Paulo, ele andou muito mais do que eles. E ele começou a montar as igrejas. Ele fez uma revolução, entre aspas, vamos dizer assim, muito maior que a deles. E aquilo incomodou. Mas isso acontece no nosso dia a dia. Se Pedro saísse de lá, como que ia ser lá? Talvez o trabalho se perdesse. Né? Pedro teve que cuidar da ele casa tinha do que caminho. Ele não podia expandir igual o Paulo, realmente. Chegou uma época... Ou seja, resumindo, cada um tem... Sim, os outros, Os outros. Pedro acabou ficando, Pedro, João e Tiago, cuidando da casa do caminho, né? Até que depois João vai embora, Tiago acaba sendo morto, né, pelos romanos, e o João vai embora, e aí fica só o Pedro lá. Tiago foi morto pelos romanos simplesmente só porque ele era um apóstolo de Jesus? Sim. Todos eles foram só por causa disso? Não houve alguma outra... Não. Era perseguição aos cristãos mesmo, né? E eles eram o foco, né? Eles queriam cortar as cabeças do movimento revolucionário, né? Eles queriam cortar as cabeças. Então, eles fizeram o que puderam para ceifar a vida deles. Mas João... como foi o último, né, o último apóstolo a morrer, ele já morreu já com bastante idade. Eu sei. Ele morreu, ele foi o único que não foi decapitado, ou morreu na cruz invertida, enfim. Não. Ele foi o único que teve uma morte, parece que natural, né? Foi. Foi uma morte natural. E agora eu descobri esses dias que tem um filme que chama Evangelho de João, vocês já ouviram falar? Não. Eu não vi ainda, mas fica aí a dica. A gente tem muito que aprender. Nossa, muito. E Paulo levou bastante tempo aprendendo, né?
Só que ele aprendeu, vamos assim dizer, com a prática, né? Porque ele não conviveu com Jesus. Então, tudo que ele sabia de Jesus, fisicamente, pessoal, foi através dos escritos que ele recebeu do Evangelho, escritos de Mateus e de outras pessoas que já estavam escrevendo. E, porque ele não conviveu com Jesus. Mas, espiritualmente, ele era imensamente amparado, né? Além dele ver Jesus e receber ordens diretas de Jesus, Estevão acompanhava ele o tempo inteiro, orientando ele, e Abigail também, né? Uhum. Então, os dois se transformaram em mentores dele e auxiliaram ele em todo esse percurso, em todo esse trajeto. Agora, ele conseguir falar com Jesus, gente, é a coisa mais maravilhosa que existe. Sim. Né? Óbvio, né? Que Jesus... Mas ele teve um merecimento, né? Ele teve um merecimento. É aquilo que a gente fala. A gente, às vezes, vai receber aquilo que a gente merece, gente. Muitas vezes tem gente que fala, mas por que comigo isso, comigo aquilo? Se você olhar lá para trás, talvez você tenha a resposta. Se não é nessa, em uma outra encarnação, às vezes, né? Então, assim, é merecimento. Só que para que a gente quer melhorar de vida, a gente também tem que começar a mudar. A gente não é só por questão da vida física. A vida espiritual, ela é muito mais até importante, às vezes, que a nossa vida física. Mas é a física que nos ensina. E ver Jesus é a coisa mais intimidante. Essa é a coisa mais maravilhosa. Mas é intimidador, porque você fala, oi. É verdade. Né? É comigo mesmo? É comigo. Comigo mesmo. Mentira isso, não é você. E tu tomar cuidado também pro ego não subir. Nossa, eu vi Jesus Cristo. Eu posso. Não era assim. Haja visto o choque na estrada de Damasco. Né? Ficou cego. Ficou cego. Vamos terminar aqui? Que aí já faz estamos tudo, né? Aí já? Já. E o tempo passa, gente. Então tá. Porque senão a gente fica aqui falando, viu? Mulher verdade, fala, né? E o assunto é tão fascinante. Gente, eu conhecia muito pouco a história de Paulo, como eu disse lá no primeiro episódio. Então, assim, é muito fascinante. Você vai descobrindo as coisas e fala, nossa! Eita! Né? Eita em cima de eita. E é maravilhosa a história. Se deixar, a gente vai embora aqui e fica falando. É isso aí. Bom, quem vai fazer o encerramento? Nossa, ela olha pra mim, gente. Não olha pra mim não, porque eu já dei as minhas mancadas. Logo no começo deu até branco. Gente, agora não sou eu que encerro, não. Vamos lá, vem, pessoal. Vamos fazer uma oração aqui, então, para finalizar hoje esse nosso podcast. Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo a Paulo, a nossa mãe Maria também, por essa oportunidade na tarde de hoje, no dia de hoje, né? Muitos vão ver em outro horário também, à noite, de manhã. Que Deus abençoe essa nossa jornada, abençoe a nossa semana, com muita luz, com muita paz, com muita união e vontade de cada vez mais trabalhar, fazer a nossa parte, dar o nosso melhor a todos que estejam ao nosso redor, a cada um de nós também individualmente, pois também somos filhos de Deus e merecemos também, somos o nosso próximo mais próximo e quando estamos bem, podemos auxiliar da melhor maneira possível cada vez mais. Então, a nós agradecemos e encerramos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Bom, pessoal, nos vemos no próximo episódio. Não deixem de assistir
Por favor, curtam, compartilhem, né? Para a gente poder levar a palavra, né? E a história de Paulo bem longe. Esse é o estudo Shift, eu nunca falo certo, que nos cede o espaço gentilmente para que possamos fazer o nosso podcast Espiritismo com Cristo. Fiquem todos na paz de Deus, no alor, na luz de Jesus e no amor de Mãe Maria. Até a próxima. Tchau, tchau.